7 perguntas poderosas que você pode e que você deve fazer no WhatsApp na hora que você estiver conversando com o seu cliente. Existe um roteiro que você pode usar, que você deve usar no seu WhatsApp no momento em que você estiver atendendo o seu cliente, no momento em que ele solicita um orçamento. E hoje eu trouxe aqui 7 perguntas poderosas para você usar nesse script. São 7 perguntas que, se você fizer no momento em que você estiver atendendo o seu cliente, esse cliente, você vai se conectar muito mais com esse cliente, você vai ter uma conexão muito mais genuína com esse cliente. Então, se você quer saber quais são as 7 perguntas, fique comigo que eu já vou te passar, certo? Então, olha só, como é que tem sido essa sua rotina aí na hora de atender o seu cliente pelo WhatsApp? Mesmo que você envie seu orçamento por e-mail, mesmo que você faça reunião presencial, no primeiro momento esse cliente ele está aqui ele vem pro teu WhatsApp, ele quer falar com você pelo WhatsApp, ele inicia a conversa através do WhatsApp. E aí, como é que você tem feito? Você tem simplesmente falado com esse cliente, ele pergunta, você responde, ele pergunta, você responde, aí você encaminha o orçamento? Ou você tem um roteiro de vendas, um script de vendas para falar com esse cliente pelo WhatsApp, né? Então, o mais importante é o seguinte, é você ter esse script. Então, quem sou eu? Muito prazer, meu nome é Jéssica Bonaldi. Eu sou gestora em marketing, especialista em vendas de alto valor, inclusive através do WhatsApp apenas, porque hoje e há muitos anos já, eu só reúno com o cliente que já sabe o preço que eu cobro, o preço do meu serviço. Eu não faço reunião, dificilmente, não vou falar que nunca, né? Mas eu não faço reunião hoje com o cliente que não sabe quanto eu cobro. E por quê? Essa é uma estratégia que eu uso aí. Hoje eu tenho minha empresa, já vai fazer 14 anos, mas essa é uma estratégia que eu já uso há pelo menos uns 12 anos de encaminhar. Não existia o WhatsApp antes, né? Mas a gente enviava por e-mail. E há um pouco mais de 12 anos, acredito, se não me falha a memória, eu já envio esse orçamento de forma online e é somente quando o cliente já tem o preço, o preço do meu serviço, é que eu reúno com esse cliente para poder já fazer uma reunião de fechamento e não uma reunião de apresentação, certo? Então, para isso, precisa ter um script. E eu vou te mostrar aqui quais são as 7 perguntas poderosas no script que não podem faltar. O que você tem que entender é o seguinte: o teu roteiro de vendas, ele precisa gerar uma conversa com o teu cliente. O teu script de vendas precisa gerar uma conversa com o cliente. E esse script, como é que eu gero uma conversa com o meu cliente? Você gera uma conversa com o seu cliente fazendo perguntas para o seu cliente. Mas qual é o grande detalhe aí? É que não pode ser qualquer pergunta. Por exemplo, você já conhece o meu serviço? Óbvio que tem perguntas que a gente tem que fazer. E você, inclusive, pode perguntar se esse cliente já conhece o teu serviço. Mas aí ele vai dizer sim, não. É uma pergunta fechada, entendeu? Existem momentos, sim, durante o teu roteiro de vendas, em que a gente precisa fazer perguntas fechadas. Mas é no momento em que a gente, lá no final, quando a gente já mostrou os benefícios, quando já mostrou tudo aquilo, é quando lá no final a gente entra no funil do sim, que a gente já mostrou os benefícios do serviço, a gente já mostrou que a gente é suficiente, que a gente é capaz de executar o serviço para aquele cliente. E aí chega o momento onde a gente vai entrar no funil do sim, que são perguntas onde o cliente vai responder apenas sim para você. Então, por exemplo, você entende como o meu serviço ele vai ajudar você? Nananã? Ah, sim, claro, eu percebi. Você percebeu como a minha empresa, a minha mentoria, como esse serviço aqui, ele vai te ajudar a alavancar, a alcançar mais resultados? Aí a gente vai dizer assim, realmente, eu percebi que sim. Então, esse é o funil do sim. É aí que você faz perguntas fechadas com o intuito do cliente responder sim. Mas essas perguntas que eu trouxe hoje, as 7 perguntas, são para você usar enquanto você está ali na abordagem com o cliente, tá? Então, já prepara aí para você já adaptar essas perguntas aí, que essa live não vai ficar salva, tá? Então, já prepara para poder colocar essas perguntas para você utilizar aí no seu roteiro. Você até trouxe uma colinha aqui hoje, né? A primeira pergunta é: qual é o seu maior desafio atualmente? Presta atenção. Por que essa pergunta ela é importante? Porque às vezes você quer mostrar o seu serviço, você quer falar sobre o que é o seu serviço, mas você não está entendendo qual é o maior desafio do cliente. Por que esse cliente decidiu pedir um orçamento para você? É porque ele tem um desafio. E a partir do momento que você entende, quem quiser ir fazendo um resuminho da live, coloca as perguntas aqui nos comentários, pode colocar, tá? Então, muitas vezes esse cliente, ele tem um desafio, ele pediu um orçamento para você por conta de um desafio que ele tem.
por conta de um desafio específico que esse cliente tem, mas você não conhece esse desafio desse cliente, porque se você simplesmente não perguntou para este cliente. E é muito importante a gente perguntar para o cliente qual é o maior desafio que ele enfrenta atualmente. Por quê? Relacionado ao seu serviço, qual é o maior desafio que esse cliente enfrenta? De repente, esse cliente está enfrentando o desafio de encontrar um bom profissional. De repente, todas as pessoas que ele já solicitou orçamento são pessoas que não atenderam a necessidade específica daquele cliente, não atenderam a necessidade específica dele. Então, quando você pergunta para o seu cliente o seguinte, qual é o seu maior desafio? Lembrando que essas perguntas, elas não necessariamente precisam ser feitas durante a tua conversa no WhatsApp, tá? Como elas podem ser feitas? Elas podem, inclusive, ser colocadas no formulário de qualificação do cliente. Eu vou te explicar. Eu vou te explicar porque isso aqui é dica de ouro para você anotar aqui, tá? Isso aqui é dica de ouro que você pode fazer na hora de atender o seu cliente de serviços, tá? Então, vou revelar essa dica de ouro no final, tá? Vou explicar ela lá no final, vou te explicar. Então, fica até o final comigo aqui. Então, quando você pergunta qual é o maior desafio do cliente, você obriga esse cliente a falar exatamente qual é o problema que ele está passando naquele momento. Por que ele deseja contratar o teu serviço ali? Então, essa primeira pergunta você precisa fazer logo no início da tua abordagem, logo no início da tua conversa com o cliente. Porque a partir do momento que você faz essa pergunta lá no início, você consegue desenvolver o teu script de vendas a partir desta primeiríssima pergunta. Todo o direcionamento do que você vai fazer depois você consegue a partir dessa primeira pergunta, certo? Deu pra entender? Se for ficando dúvida, vai colocando aqui que eu vou respondendo no final. Ok? A segunda pergunta é: o que você já tentou fazer para resolver esse desafio? O que você tentou fazer para resolver esse desafio? De repente, esse cliente já tentou contratar outro serviço e não deu certo. Já aconteceu com você de pegar um cliente que ele já passou por outro fornecedor que não deu certo? Que ele já tinha contratado um outro fornecedor, esse outro fornecedor não fez da forma como ele queria e ele foi até você. Então, às vezes, esse cliente, ele já tentou fazer isso, ele já tentou contratar outro profissional para resolver o problema dele. Outra coisa que esse cliente já tentou fazer, de repente, ele já tentou fazer sozinho, ele já tentou executar sozinho, mas não deu certo. Então, qual é o desafio? Porque a partir do momento que ele te responde qual é, o que ele já tentou fazer, qual é a tua abordagem em cima dessa resposta? É a seguinte, então, você já percebeu que fazer isso dessa forma aqui não vai dar certo, né? Por isso que eu estou te apresentando esta forma aqui. Então, você vai usar essa pergunta a resposta dessa pergunta como um contraponto para vender o teu serviço. Olha que sacada maravilhosa. Olha como as perguntas certas, nos momentos certos, elas fazem toda a diferença na hora do teu script para o teu cliente, tá certo? Beleza? Vamos para a terceira pergunta agora. Terceira pergunta é a seguinte: como você imagina, tá? E aqui tá uma pergunta muito formal, e aí você vai adaptar para tua linguagem, tá? Mas olha só. Como você imagina que a nossa solução pode ajudá-lo nesse desafio? Em outras palavras, por exemplo, se eu colocar aqui a minha mentoria para vocês. Como você imagina que a minha mentoria pode te ajudar nesse teu desafio de não conseguir fechar contratos lucrativos? A pessoa, quando você faz essa pergunta, o cliente, ele vai te dizer qual é o resultado que ele quer. Ele vai te dizer o que ele quer que você faça por ele. Então, por exemplo, você que me acompanha aqui há algum tempo, se eu pergunto assim pra você, Ana, como você imagina que a minha mentoria pode ser uma solução para você, para te ajudar a superar esse desafio de não conseguir fechar contratos lucrativos todos os meses? O que você me responderia? Geralmente, porque eu conheço muito bem a minha persona, geralmente a minha persona ela fala assim: eu imagino que a tua mentoria vai me tirar da inércia, vai fazer com que eu pare de procrastinar, vai me colocar em movimento. Eu imagino que a tua mentoria vai me dar soluções para conversar melhor com esse cliente, para recuperar melhor esses contratos. E aí, uma vez que eu sei que esse cliente X, a Ana, ela me respondeu isso, todas as minhas abordagens com a Ana, de forma individual, vão ser em cima disso que ela acabou de me falar. Por quê? Porque quando a Ana estiver sendo atendida por mim, quando eu estiver prestando um serviço para a Ana vai chegar e vai dizer assim: Ana, a Jéssica entende perfeitamente aquilo que eu preciso. A Jéssica entende perfeitamente que
eu preciso ajustar isso aqui, que ela chega, ela fala exatamente o que eu preciso ouvir. Olha aqui, olha que coisa genial. Olha que pergunta genial. Uma pergunta que faz com que o cliente se apaixone e se torne fã do teu serviço. Por quê? Porque você fez a pergunta, o teu cliente respondeu e você está trabalhando o seu script, a sua abordagem em cima disso, apenas desse ponto que o teu cliente está respondendo. Então, quando você faz essa adaptação aí, o teu cliente ele se torna um fã do teu serviço, certo? Quinta pergunta. Olha só, eu tô indo bem rápido aqui. Lembra que eu vou colocar no final? Vou colocar lá no final qual é a estratégia de usar essas perguntas aqui, tá? É um momento que você pode usar essas perguntas, certo? No final. Quinta pergunta. Quais são as principais características que você procura em uma solução? Quais são as principais características? Essa pergunta, o objetivo dela é entender o que o cliente está buscando em você. Então, quando eu pergunto assim, deixa eu ver alguém que está aqui. Alana, qual é a principal característica que você procura em uma mentora? Isso eu tô jogando aqui pro meu serviço, né? De repente, eu não sei o que você faz aí, qual é o serviço que você vende, tá? Mas aí, deixa eu ver, alguém aqui. Então, qual é a principal característica que você procura em uma mentora? Aí ela vai dizer assim, eu procuro alguém que me ouça, eu procuro alguém que me cobre as atividades que eu preciso fazer, que não é tanto o trabalho de uma mentora, mas às vezes a pessoa chega com esse problema e pra ela é uma objeção. Se de repente eu falar assim, não, olha, eu não sou babá de ninguém, eu não cobro ninguém. Aí ela vai dizer assim, a Jéssica não é uma mentora pra mim, então, porque eu preciso de alguém que me cobre. E eu, Jéssica, como sou uma pessoa que eu preciso ter um hiperfoco, eu preciso de alguém que me cobre também. Então eu entendo o meu cliente quando ele quer alguém que cobre ele. Não me tira um pedaço do meu dedo, da minha unha, não me tira um dente da minha cara, né? Mandar uma mensagem pro meu cliente de vez em quando e falar assim, oi fulano, você fez atividade? Oi fulano, posso corrigir tua atividade? Manda aqui pra mim o exercício que eu passei na aula passada. Manda aqui pra mim porque eu vou fazer uma análise, não me custa nada. Porque eu sei que o meu cliente, ele precisa de alguém que cobre. Meu aluno, ele precisa de alguém que cobre. Então, quando eu pergunto aqui, quais são as principais características que você procura em uma solução? Quais são as principais características que você procura para executar esse serviço? Qual é a principal característica que você procura em uma mentora? Qual é a principal característica que você procura em uma decoradora? Qual é a principal característica que você procura em uma maquiadora? Eu tenho uma amiga que a gente sempre vai fazer os cílios juntos, né? Inclusive, estou precisada. Os cílios e a sobrancelha. E aí, ela simplesmente... Ela tem uma forma de agir. A gente, às vezes, vai fazer a unha junta também. E aí, ela não gosta, por exemplo, das pessoas que conversam muito com ela. Ela não gosta. Porque a gente sempre vai junta e ela quer ficar conversando comigo porque a gente quase não fica junto. A gente quase não se encontra. Então, olha que coisa louca, né? A partir do momento que se alguém que vai atender ela de uma forma mais personalizada, por exemplo, diz assim, quais são as principais características que você procura em uma solução? E ela responde assim, olha, a principal característica é que a pessoa não fique tagarelando no meu ouvido, porque às vezes a pessoa tá muito próxima e tal. Aí eu sei que no atendimento eu não vou fazer dessa forma. Foi um exemplo meio besta, mas... só pra você entender como uma pergunta, ela pode fazer o teu cliente gostar mais de você. Porque é muito engraçado, todas as vezes que a gente vai fazer a unha num certo local, e aí sempre tem uma pessoa que não conhece ela e essa pessoa atende, ela fala assim, essa menina não parava de falar, não parava de falar, não parava de falar, não parava de falar. Olha só. Mas por quê? Porque a característica não é a característica que ela estava procurando em uma pessoa para atender ela naquele momento. Entendeu? Então, quando você faz essa pergunta para o teu cliente, você já consegue atender esse cliente de uma forma mais direta. E esse cliente, ele se torna fã porque você tá agindo. Jéssica, então eu vou precisar me moldar para cada cliente. Eu não vou mais poder ser eu por nenhum cliente. Exato. Não é isso. Não é isso. Porque Jéssica, então quer dizer que, naquele exemplo que tu usou, então quer dizer que eu não posso ser a tagarela, mas eu sou sempre a tagarela, e eu não posso ser a tagarela quando eu falar com o meu cliente. Não. Esse cliente, ele não é para você. Entendeu? Então, essas perguntas não só servem para você usar de uma boa forma no teu script, como elas também servem para que você faça uma qualificação dos seus clientes. Porque a partir do momento que você faz essa qualificação de cliente, você já sabe que aquele cliente não é para você. E ou esse cliente ele quer muito contratar o teu serviço e ele vai te aceitar da forma como tu és ali com o teu cliente, porque você está demonstrando isso para o seu cliente, ou
esse cliente, ele vai, ou ele não vai ser atendido por você, e pra você vai estar ótimo, porque você tem que aprender a demitir cliente. Tem que aprender. Não é todo cliente que é pra você, não é todo cliente. Eu já fiz muito serviço pra cliente que eu não gostava. Me arrependo muito disso, entendeu? Assim como também já fiz porque o cliente me pagou bem. Eu aceitei fazer o evento e depois me arrependi, porque antes não ter pego aquele dinheiro. Assim como hoje em dia eu já dispensei um contrato, eu até tenho um post no meu feed, que eu falo que eu dispensei um contrato de 26 mil reais. De um evento enorme que tinha pra ser feito. E eu não quis fazer o evento porque tinha inúmeras coisinhas. Tem um detalhe, tem lá no meu feed, tem aí no meu Instagram eu conto essa história direitinho. Então, isso você vai aprendendo aos poucos quando você começa a fazer essas perguntas para o seu cliente. Certo? Tá dando para entender as perguntas? Tá ficando claras as perguntas? Vocês estão conseguindo entender por que essas perguntas são importantes você fazer na sua abordagem? Você tá conseguindo entender essas perguntas? Olha, Grace! Você tá conseguindo entender por que você precisa fazer essas perguntas? Tá ficando claro? Me conta aqui. Essa live não vai ficar salva, tá? É porque essas perguntas aqui são perguntas que eu só revelo dentro de mentoria. Tá? Certo? Então vamos agora para a nossa sexta pergunta. Olha só essa pergunta que você vai fazer para o seu cliente. Quais são as suas preocupações ou dúvidas em relação à implementação da solução? Vamos trazer aqui para nossa realidade. Por exemplo, se eu for perguntar para um cliente meu, para uma pessoa que está querendo contratar minha mentoria, como é que eu vou adaptar essa pergunta? Quais são as suas dúvidas em relação à execução da mentoria? Quais são as suas dúvidas em relação a estar presente na mentoria? Quais são as suas dúvidas em relação aos entregáveis da mentoria? Quais são as suas dúvidas em relação à forma em que a mentoria vai ser executada nos próximos meses? No teu serviço aí você pode colocar, por exemplo, decoração. Quais são suas dúvidas em relação, ou quais são suas preocupações em relação à montagem da decoração? Você vai adaptar. Por quê? Porque a pessoa ela vai dizer assim, a minha dúvida é se eu vou ter acompanhamento. A minha dúvida é se vai ter uma pessoa física lá. Eu sempre conto uma história de uma cliente minha da minha outra empresa, uma empresa de eventos, que ela já sabia tudo sobre assessoria, tudo, tudo, tudo. Ela já tinha sido atendida, ela já tinha sido madrinha de diversos casamentos. E teve um casamento que ela foi, que ela era madrinha e não recebeu o brinde dela de madrinha. E ela falou assim, não, Jéssica, eu já entendo tudo de assessoria, tudo, já conheço, eu já tenho uma pessoa que já trabalhou há muito tempo, já fiz em vários casamentos, vários eventos, mas o meu problema é que eu preciso de alguém que fique na porta. Eu preciso de alguém que fique na recepção para quando o convidado estiver indo embora, porque eu fui num casamento onde eu não recebi a minha lembrança. E essa cliente, a única coisa que ela queria era uma pessoa ali na porta para entregar a lembrança. E ela falou assim, não, eu só preciso disso. O resto que tu faz, eu já conheço, eu já entendo, eu já pesquisei nas tuas redes sociais, eu já vi o teu Instagram, eu já vi tudo. Eu só quero saber se tu pode executar isso pra mim. E eu disse, claro que eu posso. E aí ela, tá, então vamos fechar o contrato. Aí eu disse, então tá bom, tá aqui o teu Pix. E aí a gente puxou, e nesse dia eu tava numa reunião presencial, porque ela já sabia qual era o preço que eu cobrava, ela só precisava encontrar comigo pessoalmente pra resolver isso. E aí, na hora ela fechou o contrato, a gente assinou o contrato, bateu a fotinha, postei nas redes sociais, ela pegou, fez o pagamento e pronto. Lindamente. Por quê? Porque quando eu pergunto quais são as preocupações ou as dúvidas em relação à implementação da solução, esse meu cliente, ele me conta o que não pode faltar, ele me conta o que ele precisa, ele me conta qual é a dúvida, ele me conta a preocupação dele para o momento em que esse serviço vai ser executado. E eu, Jéssica, prontamente resolvo. Qual é o detalhe, gente? Geralmente, a dúvida que o teu cliente tem, você resolve. Geralmente, o que o teu cliente precisa, você resolve. Geralmente, isso está incluído no teu serviço. Provavelmente, a dúvida que o teu cliente vai falar quando você fizer essa pergunta, você faz naturalmente para o teu cliente. Só que você faz tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa na hora de fazer o serviço. Você faz tantas. Você entrega tantas coisas pro teu cliente que muitas vezes você deixa de falar isso, que pro teu cliente naquele momento era. Que para você era um detalhe mínimo, mas para o teu cliente era uma coisa gigantesca. Então, geralmente, isso que o teu cliente quer é uma coisa que você faz. Entendeu? Só que como você tem inúmeras coisas que você faz no teu serviço, você faz isso, você faz aquilo, você faz o pré, você faz o durante, você faz o pós, que muitas vezes o teu cliente não ouviu
essa soluçãozinha que ele queria na execução do serviço dele. Você consegue entender isso? Então você presta um bom serviço, você consegue prestar um bom serviço para esse cliente. Provavelmente o cliente, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Aqui, David. O David, que é designer, certo? O que acontece? Provavelmente, quando o David vai fazer uma arte para uma rede social, para o Instagram, por exemplo, provavelmente o David sabe qual é o formato do Instagram que ele tem que fazer um post. Ele sabe disso. Isso é óbvio, isso é tão óbvio pra ele. E o que eu sempre digo que o óbvio precisa ser dito, né? Mas o David sabe e ele sabe que o melhor formato de post não é o post quadrado 1x1, é aquele post 3x4, né? Aquele post 1080 por 1030, se eu não me engano, 1350, 1080 por 1350. Ele sabe que é o post maior. Só que o teu cliente, provavelmente, é uma coisa que é tão... Pra ele não é óbvio, pra você é óbvio, pro teu cliente não é óbvio. E aí quando você pergunta assim, quais são suas maiores preocupações em relação à implementação do serviço? O teu cliente fala assim, aí tu explicou que tu faz tantos posts, que tu entrega em tanto tempo, que tu faz de acordo com a paleta de cores do cliente, que tu faz isso, que tu faz aquilo, não sei o que, não sei o que. Mas a preocupação do bendito cliente é saber se o post vai ser um quadradinho, se vai ser um pequeno ou se vai ser um grande. Consegue entender? Porque o óbvio precisa ser dito. Então, quando você faz essa pergunta aqui pro teu cliente, o teu cliente fala, aí você vira e fala assim, não, olha, não se preocupa, porque o meu formato de post, o design que eu faço para o meu cliente, ele é no formato maior, que pega a maior tela do cliente, para quando ele estiver passando no feed, a pessoa que estiver vendo, ela ter uma experiência completa em tela e tal, e o cliente fala, nossa, uau! Para você é uma coisa simples pro teu cliente, não é? É uma preocupação dele. Então, entende que essas perguntas são poderosíssimas para você usar no seu script? Ó, sétima pergunta, e eu vou revelar aqui o detalhe que eu falei lá no início, né? Como você pode usar essas perguntas aqui de forma estratégica para fazer uma qualificação de cliente, tá? Então, a sétima pergunta é: como você gostaria que fosse o processo de acompanhamento e suporte após a compra? Presta atenção nessa pergunta. Por que é importante a gente perguntar como a gente gostaria que fosse o acompanhamento após a compra? Vou te dar um exemplo. Tem clientes que eles querem que você mande mensagem sempre. Tem clientes que querem que cada etapa que você mude, que você faça, você mande uma mensagem. Tem cliente que não tá nem aí. Tem cliente que não quer, ele simplesmente não quer, ele só quer um serviço executado. Tem cliente que quer que você fale assim, ó, David, vou usar o David aqui que é designer, né? Eu vou usar o David. Tem cliente que de repente ele quer que você mande uma mensagem falando assim: Oi Ana, tudo bem? Olha, tô aqui desenvolvendo o teu projeto para te entregar na sexta-feira, viu? Uma mensagenzinha, eu tenho cliente que quer. Tem cliente que fala assim: não, olha, David, eu quero apenas que sexta-feira o meu post esteja aqui. Tem cliente, por exemplo, aqui, deixa eu ver quem tá aqui, deixa eu pegar uma outra profissão. De cerimonial, por exemplo, que ele quer um checklist inteiro de 12 meses. Tem cliente que quer checklist mensal. Tem cliente que ele quer que você diga assim, olha, hoje eu estou montando o teu roteiro do evento. Olha só como tá ficando lindo. Ponto. O cliente vai dizer assim, nossa, que lindo, ela tá trabalhando no meu evento. Tem cliente que fala assim, não, Jéssica, olha, não tenho tempo, eu quero só saber quando estiver tudo pronto, qual é o dia que eu preciso estar lá na reunião, qual é o dia que eu preciso estar lá na visita. Tem cliente que é assim. Então, quando você vira pro teu cliente e faz essa pergunta aqui, ó, como você gostaria que fosse o processo de acompanhamento no pós-compra, o cliente ele vai te dizer exatamente quais são as dores, quais são as necessidades dele em relação ao teu pós-compra. Se for para falar com ele, ele vai falar, se não for, ele não vai falar. E quando você tem essa ferramenta na sua mão, você já diz assim, olha, então eu vou fazer o seguinte, então quando eu estiver trabalhando aqui no teu projeto, eu vou te mostrar que eu tô fazendo aqui o teu projeto. Você não vai colocar o detalhado, passar o dia inteiro falando o que você tá fazendo, não é isso? Mas só o fato de você dizer assim, olha, eu estou trabalhando aqui no teu projeto, o cliente falar assim, ai, poxa, que legal, ai, tô ansioso, já quero ver. Conseguiu entender? Conseguiu entender? Faz sentido isso? Faz sentido? Tá fazendo sentido isso que eu tô falando aqui? Responde aqui pra mim, tá fazendo sentido? Hein? Se tiver fazendo sentido, coloca aqui pra mim, tá? Então coloca um coraçãozinho aí. Faz tempo que eu não faço live aqui no Instagram, né? Tá? Perfeito. Ótimo. David já pegou um monte de exemplo aqui. Né? Então, olha só. Agora, como é que você vai... Eu falei que ia deixar pro final da aula, né? Como é que você pode pegar essas perguntas estratégicas,
tá? E usar para qualificar o teu cliente. O que você pode fazer? Quando o teu cliente solicita um orçamento, o que você pode fazer? Você pode fazer um formulário no Forms ali, gratuitamente, no Google Forms, com essas perguntas e colocar na tua bio, colocar no teus stories. Ou então, quando o cliente solicitar um orçamento, você encaminha esse formulário para o cliente. Colocar ali no teu catálogo de serviços pelo WhatsApp. Por quê? Porque esse cliente, antes de receber um orçamento, ou então para receber um orçamento, você já vai entregar essas perguntas para o teu cliente. Porque aí depois você entra, você pode plugar, e aí já é coisa mais avançada, tá? Que a gente ensina isso dentro da mentoria. Mas, por exemplo, o teu cliente, quando ele produz um formulário desse, você já pode plugar ali uma automaçãozinha no Zap para já mandar um padrinho pro Trello e aí uma notificação por e-mail, enfim, dá para fazer várias coisas, tá? Enfim, para você saber que o cliente respondeu a mensagem, respondeu aquele formulário. E aí você já abre aquele formulário, você já vê quais são as perguntas do teu cliente e olha que legal. Quando você for falar com o seu cliente, você já sabe quais são os problemas, as dores, os desejos, as dificuldades, o que ele quer, o que ele... Deixei cair. Você já sabe... Minha taça com água. Depois a gente nada aqui. Né? Então você já sabe o que é que o teu cliente quer. Então quando você for fazer isso, você já vai fazer uma abordagem direcionada. Por quê? Porque essas perguntas que eu mostrei aqui, elas foram elaboradas para que você tenha insights valiosos para reunir com o teu cliente, para fazer uma abordagem direcionada, uma abordagem personalizada. Entende? O teu orçamento, ele não precisa ser personalizado. Ele não precisa. Porém, a tua abordagem precisa ser personalizada, certo? E eu vou falar sobre isso, tá? Lá no treinamento Mestre das Vendas pelo WhatsApp. Então, se você quer participar desse treinamento, vai acontecer na próxima terça, certo? Se você quer esse treinamento, se você está assistindo gravado, ele já deve estar gravado aqui, tá? Mas se você quer esse treinamento completo com os meus 4 roteiros de WhatsApp, basta enviar aqui a palavra WhatsApp ou então clicar aqui no botão abaixo que você vai ter acesso ao treinamento Mestre das Vendas no WhatsApp, onde eu vou passar quais são os meus 4 roteiros de venda, seja venda direta no WhatsApp, seja venda com reunião, venda com apresentação de proposta, venda com apresentação em vídeo e depois a proposta. Tem muita coisa lá dentro que a gente vai falar e eu sei que vai servir pra você, certo? Ficou alguma dúvida? Dúvidas aqui na live? Eu não vou deixar essa live salva, tá? Tô pensando ainda aqui, mas eu acho que não. Só se vocês me pedirem muito, se alguém chegou atrasado. Mas foram 7 perguntas poderosas pra você usar nos seus scripts de vendas no WhatsApp. Certo? Dúvidas? Tudo perfeito? Ficou claro? Ficou claro aqui? Claro como a água, certo? Então, ó, eu espero que você tenha anotado essas 7 dicas, essas 7 perguntas poderosíssimas para usar na sua abordagem de vendas pelo WhatsApp ou em qualquer outro lugar que você for fazer, para que você faça muitas e muitas e muitas vendas. E, claro, vem comigo para o treinamento Mestre das Vendas no WhatsApp. Toca aqui, escreve aí o WhatsApp aqui nos comentários que você vai receber imediatamente o link para você participar, tá? Ou já toca aqui no botão abaixo, ou me solicita o link, me manda link no direct, toca, enfim. Só manda aí o WhatsApp que eu já vou te mandar isso. Está fazendo muito sentido. Que bom, Zanqueta. Que bom que fez sentido. Ó, vem comigo pro treinamento, tá? Do Mestre das Vendas do WhatsApp, que tem muita coisa lá dentro que a gente vai falar. Muita coisa muito interessante. Se é nessa live gratuita aqui, tu já viu que tinha conteúdo, tu imagina lá dentro, tá? Então pode escrever no comentário aqui, pode escrever o WhatsApp, que já vai chegar no teu direct. Né? Automação é vida, né, meus amores? Tu escreve o WhatsApp agora. E já é como se eu estivesse te enviando mensagem, porque já chega automático lá no teu direct o link. Tá? Certo? 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 Fazendo sentido? Bom, então, o que é? Mestre do chat GPT. Ó, meus alunos da mentoria tiveram uma aula sensacional de chat GPT. Eles saíram assim, meu Deus, o que tu tá fazendo, Jéssica? Eu digo, gente. Mano, um negócio muito louco, muito louco. Isso aqui é estratégia de venda, né? Então, ó, gente, ó, beijo pra vocês, tá? Vou pensar ainda se essa live salva, mas escreve aí, manda no meu direct WhatsApp que vai chegar o link pra você participar do Mestre das Vendas no WhatsApp comigo com os meus 4 roteiros. Tá legal? Ó, beijo pra vocês e fui!